E aí, como nós anunciamos hoje de última hora, né, essa live aí, de repente, uma exclusiva hoje, aqui na sua TV Limoeiro, com o nosso amigo Aldair e com ele, Orlando Pereira de Andrade Lima, Orlando Jorge. Deixa eu dar logo meu boa noite, Aldair. Aldair, companheiro, boa noite. Boa noite, Jair. Boa noite a todos os internautas. Boa noite ao nosso convidado, Dr. Orlando Jorge. É um prazer sempre participar desse processo de conversa e debater Limoeiro. É sempre muito bom. Deixa eu aqui. Boa noite, Orlando. Bem-vindo. Vivos, né? Vivos, Jair. Boa noite. Boa noite, Jair. Boa noite, Aldair. Vivo, cara. Com muito sentimento, com muito pesar. Nós estamos vendo aí as perdas de tanta gente, tantas famílias, perdas precoces, mas precisamente no dia de hoje a perda de Neide Ramos, em nome da qual quero, sim, prestar a minha solidariedade a toda a família Ramos, né, Nicolau Ramos, meu amigo, e tantos outros, né, em nome de Neide, né, prestar solidariedade a todos os limoeirenses, todos os pernambucanos que nós perdemos de forma precoce, inesperada, súbita, para a Covid-19, né? Para esse coronavírus, o novo coronavírus. Deixa eu voltar aqui para nós três aqui. Eu queria pedir a atenção das pessoas que estão aqui entrando nesse link para não entrar, porque Orlando mandou equivocadamente. Vocês vão lá para o Facebook, na página, no nosso Facebook, Folha de Limoeiro, e acompanha de lá essa entrevista. Minha gente, é o seguinte, a gente está trazendo o Orlando Jorge aqui hoje, né, foi uma coisa de última hora, a gente agendou agora à tarde. Boa tarde, Jô Lima já manda aqui uma boa tarde. Deixa eu mandar uma boa noite, gente. Tô aqui, boa tarde do quê? Boa tarde foi quando eu estava de tarde. Deixa eu mandar uma boa noite para todo mundo que está entrando na live aqui. Eunice Barbosa, Flaviano José, enfim, a todos, né? Zé de Nena, meu amigo Zé de Nena, Ibson Kleber, Boy Cell, para quem não sabe, né? Tarcísio Ferrer, Lucas Teixeira, enfim, a todos, meu boa noite. Orlando, primeiramente a intenção da gente lhe trazer aqui porque a gente tinha pré-agendado uma coletiva, alguma coisa nesse sentido, com relação à sua saída do Conasems e do Cosemes, né? A sua olha ela de novo, daí a palavra difícil. Descompatibilização. Então aí agora acabou, nesse período, você acometendo-se desse mal que estamos passando aí, que é a Covid-19, né? Até alguém perguntou, mas ele não está doente? Está doente, continua doente. Por isso que ele está preso aí nessa gaiola aí, no quadrado aí, ó, em Recife, dentro de um apartamento preso, saiu do hospital recentemente e não podemos fazer essa entrevista. E ficou para hoje, acabou sendo hoje, né? Só que Orlando, nessa condição de prisioneiro do Covid-19, Orlando, não é isso? Jair, graças a Deus, né, eu estou realmente no apartamento com minha filha. Minha filha está na linha de frente, é anestesista, está participando de todas as ações, sobretudo nos hospitais aqui do Recife. Ele é anestesista, né, como eu disse, e tem participado efetivamente de toda a batalha. Eu tenho muito que agradecer a Deus, por estar aqui conversando com vocês, com todos vocês que estão nos escutando, porque essa doença é uma doença séria. Eu estou completando hoje 8 dias dos primeiros sinais e sintomas. Foi no último domingo que eu estava assistindo o Faustão, e depois, quando iniciou o Fantástico, eu senti uma coisa diferente. Tomei um copo d'água e botei a culpa no copo d'água. Acredita? Porque eu sempre tive problemas de garganta, de amidalite. Aí corri para a cama. Pronto, meu irmão. Aí começou o suplício. Eu não consegui dormir do domingo para segunda, fiquei embolando e não consegui dormir, não preguei o olho da segunda para terça. Aí foi quando a ficha caiu
eu comecei a medicação e corri de dentro de casa, porque eu estava, na minha concepção, já no primeiro dia de isolamento domiciliar. Mas todo mundo conhece, minha família, todo mundo sabe do carinho que nós temos. É difícil, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, é um momento difícil. Eu passei mais ou menos por isso também, Orlando. É normal a gente, nesse momento, se emocionar, especialmente você que tem comorbidade. Para quem não sabe, Orlando é portador de diabetes, né? E o Senhor, né, concedeu a ele essa oportunidade de seguir em frente, de sarar, né, assim, passar por essa dificuldade, né, e poder, quem sabe lá na frente, fazer o melhor pelo povo de Limoeiro, Orlando. É mais ou menos isso. Ô, Jair, vê só, eu acho que eu estou até, de certo modo, descumprindo as recomendações médicas, mas eu não poderia deixar de falar para as pessoas, para quem gosta da gente, para quem nos conhece, né, para minha família, dizer que hoje é o 8º dia dessa doença e agora eu estou entrando no isolamento domiciliar, tá? Voltando para o isolamento domiciliar. O isolamento hospitalar foi uma decisão minha, pensada, como eu ia dizendo, porque eu tenho toda a minha família lá, aí em Limoeiro, e fiquei com receio de infectar todo mundo. Né? Responsabilidade, né, Orlando? Exatamente. Eu tive essa oportunidade. Eu quero fazer uma justificativa. Eu não poderia, tá, com essa iniciativa, que foi uma iniciativa minha, procurar um hospital público. Por quê? Porque eu não, o protocolo reza, o protocolo diz que você deve ficar em isolamento domiciliar. Uhum. Mas eu tenho um casal que mora conosco há 2 anos e meio, que é meu sogro, todo mundo conhece, Farias, e Dona Lúcia. São 2 idosos que eu teria que ter a responsabilidade familiar de não permitir essa transmissão. Então, da minha cabeça, eu tomei a iniciativa de procurar emergência em Recife. Aí algumas pessoas aí fizeram perguntas por que eu não procurei o Hospital de Paudalho. Porque o nosso Hospital de Paudalho, a ala de Covid está concluindo o processo. A gente começou, mas tivemos dificuldades, porque nós temos um problema de infraestrutura e de contratação de médicos. Essas 2 providências foram concluídas esta semana, e na próxima semana nós estaremos abrindo mais essa opção de retaguarda para a Covid-19 na Mata Norte, que é o Hospital Municipal de Paudalho. Então, eu não tive essa opção de ir para um hospital que nós gerenciamos. Eu queria só fazer essa justificativa. Fizemos a opção de ir para um hospital privado, conveniado, com o plano de saúde que nós temos, a família, né? Carci Família, que é até do Banco do Brasil. Na época que meu irmão foi funcionário, ele incluiu todos os irmãos. Então, graças a Deus, eu ultrapassei esse momento de dificuldade. Muitos não tiveram a mesma sorte, né? E aí a gente se solidariza, e a gente sensibiliza com essa situação. Essa pandemia, ela marcará a vida de todos nós para o resto, para a história, não é nem para as nossas vidas, é para a história, né, mundial, a história do planeta. Não é só no Brasil, não é só em Pernambuco, não é só em Limoeiro, não é só em Paudalho, não é só na região, é no mundo todo, esse flagelo, esse momento de dificuldade. Então, hoje, estar contando a história, Jair, é um passo importante. Por isso que eu aceitei ter essa conversa com você, com a Daí e com os nossos amigos que estão nos escutando nesse momento, né, nessa live. No momento que você fala, daí você vai ter que ir para o médico também, viu? Beba água. Quando você fala com relação a esses comentários infelizmente, até citaram, minha gente, deixa eu deixar uma coisa aqui para as pessoas, a Casa de Saúde só se vai para lá quem está com Covid-19 é grave, quando vai para a UTI, porque está em coma, porque está entubado. Eu acho que a pessoa que fez essa infeliz brincadeira, eu quero crer assim, essa infeliz situação, não sabe nem o que é uma pessoa entubada, não sabe o que é ver uma pessoa entubada, e para poder ir para aquela UTI, para uma UTI só se vai quando está grave. Eu dizia aqui uma pessoa no grupo aqui, que Orlando teve o privilégio, né, Deus nos deu, Orlando, a nós dois, esse privilégio de a gente ter, nós que somos portadores de comorbidade,
termos ela de uma forma leve. Você é diabético, eu hipertenso, eu quase que assintomático, né? E estamos aqui hoje contando a história, né? Então, infelizmente, as pessoas... É hipocrisia de qualquer pessoa que dizer que quem tem um plano de saúde vai procurar... Obviamente, você paga plano de saúde, é para isso. Eu vejo assim, dessa forma. Odair, fica à vontade para dar suas boas noites, Orlando. Boa noite, doutor Orlando, e novamente boa noite a todos que nos assistem. Jair, infelizmente, as pessoas confundem a cor partidária com a falta de humanidade. Isso a gente vê muito hoje. Doutor Orlando, eu quero me sensibilizar com o seu caso, quero lhe desejar saúde, porque isso eu desejaria a qualquer pessoa. E é triste a gente ter que comentar esse tipo de situação. Pessoas que usam política nesse momento e tentam politizar, e porque não usou o hospital onde ele é secretário, porque não fez isso, porque não fez aquilo. Minha gente, com a saúde das pessoas não se brinca. Então, o senhor esclareceu, doutor, muito bem. É importante a gente deixar claro para a população o porquê. Eu sempre digo isso, um homem público, ele tem a obrigação de esclarecer a população as suas tomadas de decisões. Ah, não, mas é da minha vida privada. Mas no momento que você escolheu ser público, a sua vida privada passa a ser interesse de todos. Então, foi importante o senhor esclarecer. Eu fico muito triste, infelizmente, de algumas pessoas fazer esse tipo de comentário que é totalmente desnecessário. Descabido, agora, doutor, né? Odair, tem outro detalhe, Odair, tem outro detalhe. Eu, como um profissional da linha de frente, como secretário de saúde, eu não tinha o direito, tá? Eu não tinha o direito de tomar o lugar de alguém que porventura precisasse mais do que eu. Uma vaga, seja no hospital público, seja numa UTI, não era o caso. Então, a decisão de internamento não foi minha, foi do médico que me atendeu, porque viu a seriedade do momento. Mas procurar emergência foi. E sair da minha residência, mais uma decisão minha. Tá? Agora, a decisão de internamento foi de um médico, de uma decisão médica, de um ato médico. Então, eu não tenho motivo, não tenho nenhum tipo de constrangimento de dizer que eu acho que eu pensei da forma mais acertada e preventiva para evitar que disseminassem a doença dentro da minha família e que as duas pessoas que eu estava querendo evitar a infecção não iriam suportar. Não, sem dúvida. Sem dúvida, e parabéns pela atitude. Né? Eu acredito que se todas as pessoas tivessem a consciência da gravidade dessa doença, seria de extrema importância. Eu conversei isso com o Jair. Eu disse, infelizmente, quando a gente comenta alguns casos, como o de Jair, que foi assintomático, e ele, graças a Deus, está bem, as pessoas meio que desconfiam da gravidade da doença. Infelizmente, não é assim. Doutor, eu queria novamente agradecer ao senhor pela presença, eu sei que o senhor está em isolamento, e assim, eu sei que o senhor está afastado do COSEMES, né, agora pela questão da pré-candidatura, mas eu queria que o senhor falasse para a gente, se o senhor puder, porque o senhor é referência, não tem como falar do COSEMES sem falar do senhor. O senhor está lá há muito tempo, o senhor é secretário de saúde de Paudalho, e assim, o senhor é referência dentro de saúde pública, dentro do COSEMES aqui no estado de Pernambuco. Então, a fala do secretário Wizard, onde ele diz exatamente isso, abre aspas, tinha muita gente morrendo por outras causas, e os gestores públicos, puramente por interesse de ter um orçamento maior para os seus municípios, nos seus estados, colocavam todo mundo como Covid. O senhor, além de gestor e tem uma vasta experiência, teve Covid. Como é que o senhor recebe uma declaração dessa de um secretário do Ministério da Saúde do atual governo? Olha, eu não sei nem o nome do secretário, que eu realmente, nesse momento, eu estava internado. Eu não percebi. Carlos Wizard, que ele é... Não, esse cara não é do Ministério da Saúde, não. Ele não tem noção do que ele está dizendo, não. Ele é do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele não sabe o que é saúde. Não, ele é secretário de Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde. Então me perdoe aí, eu não sei nem o nome dessa figura. Não, mas isso aí é de uma estupidez, é de uma grosseria. Olha, primeiro porque não se tem incentivo financeiro baseado em cima de morte, de óbitos. Ninguém conta isso, contabiliza óbito como se fosse uma medida para adquirir mais incentivo financeiro para serviços. Isso aí, me perdoe, mas o cidadão aí, não sei nem o nome, como é o nome dele? É Carlos Wizard. Ele foi fundador da rede de escolas Wizard, de ensino de inglês. Olha, eu estou desatualizado, confesso. Quando aconteceu o meu afastamento do CONASEMES, da diretoria nacional, dia 29, tendo a vigência para o dia
2 de abril, prazo limite para as desincompatibilizações de entidades, né, que recebem recursos públicos. Por exemplo, o COSEMES, o CONASEMES, eu, na qualidade de diretor financeiro adjunto, não poderia permanecer se não fosse cumprir o prazo, que era o dia 2 de abril. Então, eu me desincompatibilizei no dia 29, fazendo valer que a documentação iria estar sendo protocolada no dia 29, com vigência para o dia 2 de junho. A mesma coisa na presidência do COSEMES. Pois bem, eu não assisti a esse processo, mas eu entendo o seguinte, todos os secretários, todos, no Brasil todo, eles têm a preocupação de fazer com que todo o sistema de informação seja atualizado, tanto a notificação das doenças como os casos de óbito. As pessoas, eu acho que esse cidadão aí deve entender de internet, de TI, mas não entende de saúde, as pessoas confundem o protocolo do Ministério da Saúde. Ainda hoje eu falei sobre isso com um irmão meu. Olha, no momento que você tem um protocolo, o paciente ele foi a óbito. Ele sendo Covid, todo mundo sabe que há um protocolo que recomenda não haver velório, não haver enterro, né? O enterro tem que ser o mais rápido que puder, o sepultamento. Então, se recomenda não haver aglomerações. Aí, o que é que o pessoal está confundindo? Quando uma pessoa vai a óbito com qualquer outro motivo, nós estamos numa pandemia onde no protocolo evita-se aglomerações de pessoas. Então, mesmo que seja outro motivo, e não a Covid, não a pandemia, não o coronavírus, mas a recomendação é que não haja velório, que a pessoa não fique de um dia para o outro, a pessoa não, o corpo não fique sendo velado pela família, pelos amigos. Por quê? Para evitar exatamente o contágio. Oi, Cília, Oi, Cília, um momentinho. Tá, daqui a pouco eu vou. Então o que é que ocorre? Minha filha chamando para jantar. Quem faz coisa ao vivo. Vai ficar para depois. Então, vê só. A polícia. As pessoas estão confundindo o sepultamento e o protocolo com o sistema de informação. O sistema de informação não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a recomendação é que se faça o sepultamento imediato para evitar contaminação, infecção. Durante o processo de velório, todo mundo sabe que todo enterro, todo velório tem muita gente, tem muita aglomeração, as pessoas se sensibilizam. Então, tem pacientes indo a óbito por câncer, né, por AVC, acidente vascular cerebral, por tantos outros motivos que fazem parte também dos atestados de óbito. Mas as pessoas estão confundindo porque os enterros, os velórios estão sendo imediatos, parecido com os velórios da pandemia, da Covid-19. Então, essa é uma confusão que esse cidadão aí não está ajudando em nada. Se ele está no Ministério da Saúde, ele está na cadeira errada. Inclusive, aqui o Everton fala que o secretário, o ministro é Marcos Ponte, mas o Odair não falou ministro, falou secretário. Na verdade, Jair, ele para a gente deixar bem claro, ele é secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Ministro, secretário. Provavelmente vai demorar pouco, porque todas as entidades devem estar fazendo nesse momento. Não, ou se não publicaram, já estão publicando documentos. O CONAS emitiu uma nota de repúdio. O CONAS emitiu uma nota de repúdio à fala do secretário. Né? E o secretário tem se manifestado contra. Perdão, Odair, tem muita gente na live, mas tem uma família aqui que manda um abraço para Orlando, deixa eu me ver aqui, de Dona Terezinha, a família de seu Luiz de Lagoa do Couro está te mandando um abraço e saúde, doutor Orlando, mandando para você, Orlando, um abraço. Luiz Cipriano, todas as suas irmãs, toda a sua família, um grande abraço, grande meu amigo, um amigo de muitos anos. Geraldina diz um abraço para todo mundo lá de Lagoa do Couro. Será que um secretário de saúde não tem o direito de... É verdade, né? Tem muita gente aqui na live, infelizmente eu não vou poder falar com todos, porque senão aí vai tirar o raciocínio da gente, aquele de raciocínio. Orlando, eu tenho certeza do que eu vou dizer aqui agora, que você deixou o CONASEMES e o COSEMES com saudade, né? Porque tinha que deixar, porque você ali, quando estava à frente do COSEMES
e do CONASEM, você estava, na verdade, sempre lutando pelo SUS. É que essa bandeira que você defende há muitos anos, você é um lutador pelo SUS. Deixou com tristeza, digamos assim, Orlando, sabendo que sua missão você cumpriu. Nós assumimos, né, o papel de estudar o Sistema Único de Saúde desde o dia que nós, aqui para a gente, muito antes de nós termos sido convidados para ser secretário de saúde. Nós já estávamos estudando o SUS, nós fizemos um curso de saúde pública, depois nós fizemos um curso de especialização em gestão da qualidade de serviço, estávamos nos preparando para mergulhar de novo no SUS, já que nós tínhamos participado de forma efetiva na gestão da segunda GERES, né? Na época era a segunda Diretoria Regional de Saúde, segunda DIRES, era o segundo escalão da Secretaria. Eu passei 4 anos na GERES, depois passei 2 anos no LAFEP. São 6 anos de militância. Quando nós saímos do LAFEP, nós já estávamos estudando o SUS. E aí passamos 2 anos na GERES, na coordenação da atenção básica. Eu como coordenador de saúde bucal, Lúcia Matias como coordenadora de atenção básica, Márcia Solange e tantas outras enfermeiras. Eu era o único dentista no meio dos enfermeiros. E aí nós nos preparamos, nós passamos mais 2 anos estudando, né, para ver na ponta como funciona o sistema, sobretudo a atenção básica. Então, nós nos dedicamos ao SUS. A partir desse momento, quando assumimos a Secretaria de Saúde de Limoeiro, nós já ingressamos no COSEMES, como o último dos suplentes na diretoria. Eu estava sucedendo o Dr. Roberto Hamilton e, baseado nesse detalhe, eu consegui uma vaga na diretoria como suplente. Fui lá e disse, olha, Limoeiro e tal, e eu quero, porque eu já faço, todo mundo já me via nas reuniões de CIB, em todos os momentos das discussões, nos congressos, todo mundo já me via, então não foi difícil. Eu fui ascendendo na política do SUS, até chegar a vice-presidente. Quando eu assumi a Secretaria de Saúde de Paudalho, eu já era vice-presidente do COSEMES, entende? Aí foi um salto para me eleger presidente, pedi permissão ao prefeito, e disse, prefeito, o pessoal está me convocando, eu acho que eu vou assumir uma missão maior, que é discutir o SUS de forma estadual. Nesse processo todo, aí veio o CONASEMES, quando eu conheci todos os companheiros que fazem o SUS também nos estados. Por sinal, que eu soube que Mandetta lhe queria por lá, né? Queria ser por lá. Uma das audiências que nós tivemos, e a gente bateu um papo na frente dos deputados, os deputados gostam os deputados prefeitos, mas não falam o mesmo idioma do SUS, né? Então, numa dessas audiências, tratando de temas como temas do SUS de Paudalho, aí de forma transversal eu tratei de Pernambuco. Quando eu tratei de Pernambuco, aí o pessoal espantou-se. O secretário de saúde de Paudalho está falando em nome de Pernambuco, é porque nós temos assento na CIB que trata com a Secretaria Estadual de Saúde de igual para igual. A Secretaria de Saúde representa o Estado. E os municípios, quem representa o conjunto dos municípios é o COSEMES. Em todo o Brasil é assim, nos 26 estados, exceto no Distrito Federal, que lá nós não temos lá a figura do secretário de saúde da cidade, do Distrito Federal. Não tem um COSEMES lá, entendeu? O COSEMES é o CONASEMES lá. Então, foi dessa forma. Então, nós já aprendemos, né, a abrir as portas e fazer toda uma articulação com todos os estados, com todos os colegas presidentes de todo o Brasil, né, do Amazonas, do Pará ao Rio Grande do Sul. Nós conhecemos esse povo todinho que trabalha com saúde, que trabalha na militância do SUS. Você, na verdade, você estuda administração pública já há muito tempo. Você vem pública, né? A experiência esse tempo todinho de administração pública, né? Essa é a minha praia, né, Jair? É a minha utopia, né? Eu tentei dar uma contribuição, estou tentando ainda em Paudalho. Enquanto essa pandemia perdurar, nós temos um compromisso com o povo paudalhense, com o prefeito, com toda a sua equipe, com seus
com seu grupo político, e nós não vamos arredar pé enquanto essa pandemia ela não for superada e vencida pelo povo pernambucano, pelo povo brasileiro. Mas nós agora estamos nos preparando, né, e agora eu vou passar mais 7 dias de isolamento domiciliar, para não sair por aí infectando as pessoas e nem muito menos a minha família. Eu só estou aqui com uma filha e essa mesmo, ela tem uma know-how muito forte, ela já tem um conhecimento muito grande e está evitando, ela não se contaminou ainda, mas está aí na linha de frente, entubando, fazendo atendimento à população que está precisando. Quer dizer, nós que fazemos saúde não temos o direito de ter medo, tá? E eu vi hoje um depoimento de Paulo Neto, colega nosso aí do hospital, você conhece, forte, seu colega também, um depoimento muito forte, me emocionei muito, eu me senti naquele momento que Paulo estava falando, como se fosse comigo, que ele atendeu, né, a paciente, que estava bem, e a paciente estava evoluindo, e que ele estava saindo do plantão, de repente chega a notícia afundou, que a paciente afundou, né, que a paciente tornou-se grave o estado de saúde dela e terminou perdendo a paciente. Quer dizer, que essa paciente, pelo que eu entendi, é exatamente Neide Ramos. Né? Era Neide. Infelizmente, nossa irmã Neide Ramos, aí, tão católica, né? E tantos outros que nós perdemos, né? Que nós, pernambucanos e brasileiros, perdemos para essa pandemia. Mas o meu pesar, respondendo a sua pergunta, Jair, o meu pesar, né, a minha sensação de perda, inclusive, de sair do CONASEMES, de sair, né, pedir desincompatibilização do COSEMES e do CONASEMES, é mais por isso, porque a gente, ao longo desses anos, nós nos dedicamos a dar uma contribuição ao SUS. Eu quero que o SUS, um dia, a gente possa olhar para trás, tenham políticos, tenham políticas, tenham lideranças que possam olhar para o SUS, que possam corresponder com a necessidade da nossa população e que a gente possa fazer um SUS que no futuro seja igual aos planos de saúde, que possa atender igual os hospitais privados, conveniados. Essa é a nossa utopia, o que a gente persegue. Infelizmente, há muita dívida ainda dos governos, de todos os governos, para com o sistema único de saúde e para com a população. Mas houve um avanço muito grande. Eu fiz uma pergunta a você à tarde, quando nós conversávamos para acertar para essa live aqui agora à noite, e eu tenho certeza que é verdadeiro o que você me respondeu. Que se o Hospital do Pau d'Arco, até porque o prefeito mostrou lá, eu fiquei com inveja aqui, a grande verdade é essa. Até enquanto o Hospital Jornal do Limoeiro. Se o hospital tivesse pronto, certamente você iria para lá. Pela qualidade, a estrutura que Pau d'Arco tem, que vocês montaram em Pau d'Arco hoje. Né? Quem viu aí a live do prefeito, é um absurdo aquilo. Até com televisão, com telão, com tudo. Até porque o quadro que permite, o quadro que você se encontra hoje, enquadraria e ficar lá. Concorda, Orlando? Poderia, se tivesse prontas as obras. Poderia ter ficado. Era uma opção se tivesse as obras concluídas e se a gente tivesse com todos os leitos funcionando. Infelizmente, a infraestrutura, a gente tinha que fazer uma separação dos fluxos. A gente tem um laboratório municipal, que é no corpo do hospital, a gente tem um centro de parto humanizado, e a gente estava com a parte antiga interditada, exatamente concluindo esse processo. Também de reforma da lavanderia, da copa, né, da cozinha. Todo esse processo está sendo paulatino, porque você no SUS não existe recursos disponíveis. Você tem que buscar os projetos, você tem que batalhar para conseguir as coisas. Então, é paulatino. Nós já conseguimos abrir três alas do hospital. Essa é a 4ª ala. A ala da Covid, ela faz parte do conjunto das obras que a gente preparou. Você pegou o hospital fechado, né? Você encontrou o hospital estava interditado, praticamente, totalmente fechado. Então, o que é que ocorre? Um hospital antigo, tá? Que a gente, aos poucos, está fazendo ele funcionar e vai ser referência na Mata Nova. Não é ainda, mas vai ser. Nós abrimos o bloco cirúrgico, melhoramos o bloco cirúrgico agora, tivemos que fazer uma outra intervenção, porque com a Covid houve mudança no fluxo, não pode ser o mesmo fluxo. Você não pode misturar fluxo de cirurgia com fluxo de paciente infectado. Então, ainda tem uma remanescênciazinha da tosse. Pois bem, a gente está fazendo a coisa de forma pensada,
calculada, tá? O prefeito ele é muito sensível à questão da saúde no município de Paudalho. Para nós também é um sentimento de perda sair de Paudalho. Essa seria a diferença, a sensibilidade de um gestor com relação à saúde. A diferença de um cara que quer aprender. Marcelo Gouveia, eu levei Marcelo Gouveia para uma reunião do Conasems, na OPAS, na Organização Mundial de Saúde. E, de repente, Marcelo assistiu parte da reunião toda. À noite, nós fomos para um congraçamento com os secretários. Eu levei também ele para um jantar com todos os presidentes, presidente nacional, vice-presidente, secretário, todo mundo. De repente, o Marcelo começa a gostar da conversa e começa a conversar com todo mundo na mesa. De repente, o presidente virou-se para mim e fez: Orlando, o seu prefeito foi secretário de saúde, ele é engenheiro. Só que ele pega rápido, ele é inteligente, gosta da área de saúde, tem uma veia forte para essa área. Foi uma área que ele viu que na cidade dele há necessidade da população. A população dizia na campanha dele, de prefeito, através das pesquisas, que a maior necessidade da população paudalense era retomar a saúde, né? Recuperar a saúde do povo. E aí a gente fez esse investimento importante lá. Diferentemente de, assim, propaganda. Nós não fizemos propaganda. Nós fazemos a coisa de forma pensada, planejada e organizada, de forma paulatina, conquista a conquista, um momento atrás do outro. Agora nós estamos concluindo a parte de Covid, mas não é uma coisa que você está fazendo, nós não estamos fazendo uma obra provisória, para depois desmonta. Não é um hospital de campanha, com todo respeito a quem montou o hospital de campanha. Nós estamos fazendo uma coisa definitiva. E estamos com um projeto no Ministério da Saúde, tramitando lá, nos anais do Ministério, para ver se a gente implanta 10 leitos de UTI lá. Então, o legado vai ficar. Né? Vai ficar para a cidade, vai ficar para o equipamento de saúde. Nós não vamos desmontar. Por exemplo, nós estamos terminando de comprar mais quatro respiradores que vão ficar exatamente para dar suporte a essa UTI. Né? Quantos você tem lá? Nós temos 2 respiradores na UPA, estamos comprando mais um para a nossa ambulância antiga. Olha, já estou mal, hein? A nossa ambulância antiga do SAMU lá não era avançada, não era UTI móvel. Nós recuperamos ela, nós fizemos toda uma manutenção na parte de suspensão. Agora tiramos toda a ferrugem. Fizemos até aí, Marcelo, em Martelinho de Ouro. Martelinho de Ouro. Pintei a ambulância. Nós gastamos 23 mil para deixar a ambulância de novo, nova. Vou gastar mais agora uns 3 ou 4 mil para trocar todas as lanternas de LED, para deixar ela nova. Adesivei aí com meu amigo Assis. E agora vou equipar com todos os equipamentos de uma UTI original. Quando vem do Ministério da Saúde, vem com todos os equipamentos, tá? Nós fizemos isso em Limoeiro. Nós tínhamos uma UTI do SAMU para funcionar como UTI, com médico, enfermeiro e socorrista, e tínhamos uma básica. Paudalho só tem a básica. Mas agora vai ter a básica. Quem serve Paudalho na UTI, no caso, é Carpina, né? Tem Paudalho. Olha, essa tosse é a prova que eu estou doente. Eu vou passar para Aldair. De repente, a gente pode até diminuir o tempo de live para não forçar muito a sua situação. Aldair, fica à vontade. Primeiro, Jair, eu quero... Toma água, já mandaram tomar água aqui, viu, Orlando? Toma água. Vamos tomar água. Jair, primeiro eu quero deixar bem claro, assim, quando a gente fala com um público sério, Doutor Orlando não tem nenhum problema de falar o valor que ele gastou para consertar uma ambulância. Você percebe? É assim, é tão importante a gente tratar política pública com gente na graúda que não quer coisa rasteira. Estão dizendo aqui, peraí. Estão dizendo aqui, beba água, chefe, beba água. Parceiro, olha aí, uma ambulância dessa custa quase 200 mil reais. Se eu gastar 25, 30 mil reais e devolver um equipamento inteiramente renovado, com manutenção, com todos os equipamentos prontos, meu amigo, eu estou fazendo um investimento importante para a população e ela vai ser uma UTI de Paudalho, não é do SAMU. O SAMU, a gente já deu baixa. Nós recebemos uma nova.
Então, essa nova é a básica. Essa agora que nós estamos montando é uma UTI da UPA. A UPA 24 horas vai ter uma UTI imóvel toda equipada, logo, quando a gente concluir e fazer as instalações, todinha, fiz a revisão nela completa de elétrica, comprei duas baterias novas, fazendo a revisão completa. Diferentemente de muitos lugares por aí que deixam as coisas sucatearem, em Pau d'Arles a gente tem zelo pelos equipamentos. Aldair quer saber da frota. Fale, Aldair. Pode falar. Você está liberado. Não, Jair, eu tive... Não, foi que aqui eu tive um problema, mas agora eu consegui visualizar vocês novamente. Então Jair, eu ia fazer uma pergunta. Aldair estava me perguntando, Orlando, se podia falar da frota. Fala, Orlando. Aldair, pode falar. Aqui todo mundo pode tudo. Que frota? Não, assim... Não, a gente... Porque... Vamos falar. Essa semana, a gente teve uma live, e nessa live a gente falou sobre a frota que o senhor deixou na Saúde de Limeiro. Apesar, gente, que eu queria deixar essa pergunta mais para o fim da live, porque eu tenho outra pergunta ainda com relação ao COSEMES. É rapidinho. Porque a gente tem que adiantar um pouquinho, que a gente está percebendo que ele está... né? Não, eu sei, mas só para... Porque, assim, claro, o doutor ficou no COSEMES esse tempo todo e, de certa forma, tem que fazer uma prestação de contas pelo trabalho que realizou. E foi um grande trabalho. Infelizmente, as pessoas elas não têm o conhecimento do trabalho do COSEMES. Então, era isso que eu ia lhe perguntar, o papel do COSEMES no apoio aos municípios com relação à Covid. Mas eu recebi uma pergunta do coordenador de atenção básica de Cumaru, onde ele dá boa noite a Jair, nos parabeniza pelo trabalho e sauda o senhor, que desde o início da pandemia está atento junto às secretarias municipais de saúde de Pernambuco. Exemplo disso, a nota técnica conjunta 01 do COSEMES com a SES. Hoje o senhor não está mais presidente do COSEMES, mas aí volta aquela questão, né? O CONAS já se posicionou com relação aos desmandos do governo. E aí é isso que ele gostaria de saber do senhor. Qual a posição do COSEMES sobre a sua direção com relação a esses desmandos todos aí dessa Covid? Na verdade, olha, o COSEMES vai estar, o novo presidente, nosso doutor José Edson, que é inclusive médico, foi secretário de saúde do Brejo da Madre de Deus, foi prefeito lá, ele assumiu a presidência em meu lugar, ele era o meu vice-presidente, ele está já em entendimento, em sintonia com o CONASEMES, porque os COSEMES, eles geralmente trabalham em sintonia. Com certeza o CONASEMES, se não publicou, eu realmente estou desatualizado, porque eu passei esses dias meio fora do ar, né? Estou voltando agora no 8º dia da doença. Mas, com certeza, os companheiros do COSEMES, a diretoria completa, vai estar em sintonia com o CONASEMES, aprovando, publicando uma nota de repúdio a esse tipo de insinuação. Isso é uma insinuação de má-fé que confunde a opinião pública, que não ajuda em nada ao governo federal, até porque o ministro tem feito... tem falado, antes de nós nos desincompatibilizarmos, eu tinha escutado do presidente lá do CONASEMES que o ministro estava muito solícito em trabalhar em forma parceira as 3 esferas de governo, né? Governo federal, governos estaduais e os governos municipais. Nós somos 5.570 municípios. Se tem um secretário nacional, mesmo que não seja da área de saúde, seja da área de tecnologia, que não sabe o que está dizendo, provavelmente alguém já repreendeu esse companheiro que pisou na bola. E esse assunto a gente está superado. Agora, o COSEMES deverá, junto com o CONASEMES, publicar realmente uma nota, se não já o fez, mas deve estar sendo feita essa publicação agora, segunda-feira. Na verdade, não há desmando. O que houve, na minha concepção, por conta desses grande número de infectados, né, de notificados, de confirmados, de óbitos no Brasil todo, eu acredito que tenha sido por algum erro no protocolo. Por exemplo, por que é que eu estou contando a história? Porque eu, de imediato, tomei a medicação certa. Eu fui para a antibiótico-terapia. Eu não fiquei esperando, na minha residência, a minha situação de saúde complicar. Eu fiquei aguardando a complicação se agravar e eu ter comprometimento pulmonar grave para depois tomar providência. Não, eu fui logo para a antibiótico-terapia. Eu acho que eu me salvei aí, tá? Tomamos a azitromicina e a ivermectina. Ah, mas o protocolo não diz, né,
a comunidade científica ainda não comprova que essas medicações são eficazes, mas salvaram muitas vidas. E, graças a Deus, eu tenho minha vida salva. Eu acredito que tenha sido por conta da medicação. E não simplesmente porque eu sou bonitinho, né? Não é verdade, Jair? Então, quero agradecer a Deus, né, por ter dado essa oportunidade de a gente estar aqui contando a história. Pois não, diga agora aí o que é que vocês... Agora me perdi no assunto. E aí, Jair? Oi, Odaí. Pode falar. Eu acredito que já teve um probleminha, né? Ele saiu daqui. Então, doutor, voltando a esse assunto, eu acho muito importante as posições que o senhor tem com relação ao governo federal, que infelizmente tem acabado atrapalhando. Mas eu tinha conversado com o Jair com relação à frota. Por quê? A semana passada a gente teve uma live e se falou sobre a frota deixada na saúde, com 4 ambulâncias com 5 anos de uso e outros veículos. Jair até disse na live que o doutor Roberto Hamilton tinha testado o recebimento da frota. E aí eu queria saber do senhor, como o senhor deixou a frota da gestão municipal do Limoeiro, quando o senhor deixou de ser secretário, e as observações que o senhor tem a fazer com relação a isso. Ô, meu irmão, deixa eu lhe dizer, aí voltou. Para a gente falar da frota, da gestão que eu fui secretário durante 8 anos... Só um minuto, os dois aí. Refaz a pergunta, porque deu uma queda de energia aqui, e a internet, como eu sou o anfitrião, acabamos de sair do ar. Deixa eu repetir a pergunta que ele fez para mim. Eu vou pedir, Orlando, ele está perguntando... Aldair, rápido na pergunta, Orlando rápido na resposta, para que a gente deixe Orlando em paz logo, que a gente percebe que Orlando está ficando um pouco... Está pensando um pouco. Deixa eu te dizer, não há problema não, vê só. Ele me fez uma pergunta a respeito da frota, da época que eu deixei aí para o doutor Roberto Hamilton. Nós deixamos realmente 27 veículos, né, quase todos em bom estado de funcionamento. Eu não vou estar me reportando a esse detalhe, porque isso é uma coisa de 4 anos atrás, tá? Eu prefiro me reportar agora a gestão de Paudalho. Quando eu cheguei lá, não tinha quase veículo nenhum, e hoje nós temos só de ambulância, nós temos 10, vamos entregar agora mais 3 novas, e mais uma que é a UTI, totalmente reformada do SAMU. Então nós vamos estar com 14 ambulâncias em Paudalho. Essas 3 são semi-UTI. Só ambulância. Eu não estou falando dos carros pequenos. Eu não estou falando da Maroc, da Toro. Eu não estou falando da Maroc, que nós recuperamos. A Maroc é antiga. Eu não estou falando dos 3 ônibus que nós compramos. Seu negócio é recuperar, né? Para não gastar, né? Hein? Seu negócio é recuperar para não gastar, né? Meu negócio é fazer manutenção. Fazer manutenção, porque é o seguinte, Jair, você tem um carrinho. O Daí tem um carrinho? Tem? Tem. Se você não fizer uma revisão todo ano, seja na parte elétrica, seja na suspensão, seja no motor, o carrinho se acaba. E quando o carro passa na mão de vários motoristas, quando o carro é seu, você conhece, ele se acaba se você não fizer manutenção, se você não trocar as pastilhas de freio, se você não fizer toda a troca de óleo a cada 5 mil ou 10 mil quilômetros. Se for um carro público, ele não pode ser nem 10 mil quilômetros, porque senão você acaba mais rápido ainda, porque roda muito. Eu aprendi isso ao longo da gestão. E tinha gente específica, com competência para acompanhar, inclusive as manutenções nas oficinas. E a gente pagava o mecânico, não tinha essa história de ficar devendo, não. Pagava a casa de peça e pagava o mecânico. Então a gente tinha consciência de que, por exemplo, as 2 ambulâncias do SAMU de Limoeiro nunca passaram 8 dias sem funcionar. Então eu não vou estar tratando do assunto para trás. Isso aí, tempo bom, hein? É o prefeito atual e os tempo colegas... bom, hein? Que a ambulância não passava 8 dias. Eu falo da gestão exitosa que a gente está fazendo em Paudalho. Nós temos hoje uma frota que a gente não tinha lá. Mas a frota velha eu não joguei fora, não. Eu recuperei a Maroc. Aqui eu deixei uma Maroc 0 quase, com 50 e poucos mil quilômetros. Procura saber onde é que está essa Maroc. Eu não queria tratar desse tema, não, mas é um tema que... Onde é que está a Maroc que o secretário Orlando Jorge trata, até eu dirigia, que eu não gosto muito de estar incomodando o motorista, porque quando você está numa reunião que leva 4 horas, 5 horas,
Não é justo com um motorista, com um profissional, você está entendendo? Minhas reuniões no COSEMES eram de 4, 5, 6 horas de duração. Então, o motorista nem todo mundo aguenta. Eu preferia dirigir. Sempre foi assim. Eu estou levando pro chavante de orelha aqui, viu? Não, e eu levantei essa questão. Falando em descansar. A ordem aqui é descansar. E quando a comandante manda, faz favor. Isso é ela, né? Isso é a doutora, né? Eu levantei essa questão, doutor Orlando, exatamente para isso, para que a gente pudesse fazer um paralelo exatamente, porque nós ouvimos o questionamento na outra live, eu fiz a seguinte pergunta: então, quantos carros foram comprados pela tua gestão? Foi me respondido, eu notei. Agora o senhor está me dizendo quantos carros o senhor comprou em Paudalho. E aí, quem nos acompanha está fazendo o paralelo. Porque o nosso trabalho aqui é trazer informação. Então, quem está nos assistindo, Jair, que assistiu a outra live e assistiu agora... Para ser bem exato. Olha, para ser bem exato, nós compramos em Paudalho uma Toro nova, 3 Onix novos, e agora mais 3, são 6. Aí compramos, no primeiro ano, 3 ambulâncias novas, depois mais 7, e agora mais 3. Então já perdi a conta, 13, né? Essas 3 agora são ambulâncias do UTI, eu contei 13, mais uma UTI. Foi bem. A UTI é a ambulância antiga do SAMU, que eu recuperei e estou transformando ela no UTI. De Paudalho, não é do SAMU. A central de regulação não vai interferir nessa ambulância. Essa ambulância vai ser para a população de Paudalho e a região que o prefeito queira apoiar, atender um pedido de um amigo, de uma pessoa, de um cidadão que o prefeito queira fazer, o secretário de saúde que vai me suceder quiser fazer também, atender um paciente de Carpina, de Lagoa do Carro, de Buenos Aires, de Limoeiro. Essa UTI que a gente está ultimando ela, deixando ela nova, ela vai servir para a UPA 24 horas. Ela não vai estar sendo demandada pela central de leitos, como é a do SAMU, como é a ambulância UTI do SAMU. Tem um mistério aqui em Limoeiro hoje, aqui tá as energias. Tá dando aí também, né, Aldair? Aqui também. Tem um mistério aqui em Limoeiro hoje aqui. Orlando, para a gente ser mais rápido, vamos fazer o seguinte. Vamos falar um pouquinho para a gente dar uma encerradazinha aqui. Já estamos nos 47 minutos, o Orlando vai ter que dar uma descansada. Olha aí. Aqui também tá assim. Daqui a pouco vai ficar no escuro aqui. É verdade. Vão fazendo treta contra mim aí. Que é isso aí? Eita, estão querendo tirar isso lá. Você pretende, obviamente, passar esses dias aí para se recuperar, posteriormente, retomar o seu projeto político aqui em Limoeiro. Primeiro... Eu queria só complementar a pergunta. Assim, a pandemia atrapalhou o processo da pré-campanha, né? Não, na verdade, a pré-campanha ela estava morna, né? Morna. E aí esfriou, congelou em maio, mandrake. Então, mas a política não dá para a gente tratar de política no meio de um processo desse, tá? Não tem, a população não quer saber disso, se vai ter eleição, se não vai. Isso é no momento certo, né? Isso aí é com os políticos quando acontecer. Então, eu, por exemplo, eu só vou me desligar, me desincompatibilizar de Paudalho, que eu nem preciso fazê-lo, mas eu vou fazê-lo. Por quê? Porque não dá para cantar, assoviar e chupar cana, como diz o ditado popular. Então, eu preciso mergulhar assim, ó, de cabeça em Limoeiro. E não dá para conciliar, ficar Limoeiro, Paudalho, Limoeiro, não dá. Eu tento, mas não consigo me desvincular. No momento que eu fiz alguma atividade de visita, de conversa, de articulação, acumulando a política com o SUS e com as obrigações lá de Paudalho, eu percebi que não tem, é humanamente impossível. Eu não me desligo. Eu sou de vestir a camisa, só tiro ela rasgada. Então, quando acontece alguma coisa lá que precisa da minha ausência, que eu estou ausente, eu fico inquieto, eu fico incomodado. E aí os companheiros de Limoeiro ficam cobrando. Poxa, Orlando só quer saber de Paudalho. Orlando quer saber de Paudalho. E quando é que a gente vai discutir Limoeiro? Então, não dá para a gente conciliar. Mas, no momento atual, sabe, Jair e Aldair, não dá para falar de política. O pessoal fica meio chateado comigo, os políticos, principalmente, os candidatos, porque o momento agora é salvar vidas, né? E eu tenho mais essa obrigação, né, já que a minha foi salva. Graças a Deus. Eu devo a minha vida ao grande arquiteto do universo, que me deu essa oportunidade de estar aqui conversando com todo mundo. Né? Orlando, durante Deus, essa semana... Pai nosso poderoso.
Durante essa semana, olha aí, depois dessa pergunta, você fica à vontade para a gente fazer a dispensação de Orlando. Okay. A gente vai dar uma descansada nele, já estamos a 49 minutos. Né? A doutora Flávia está aqui brava já. Tem outra pessoa que também, não sei se é Cissa, né? Cissa, toma conta do teu pai. A menina está dizendo aqui. Orlando, durante essa semana, houve uma operação policial em Pernambuco e acabou desencadeando alguma coisa em Paudalho, porque a empresa tem sede, uma das sedes em Paudalho. Algumas pessoas, eu não sei de que maldosamente, né, que devem responder, não sei, lá na frente, maldosamente, quiseram atribuir essa ação à Prefeitura de Paudalho e atrelar você. Como você vê esse tipo de maldade das pessoas que não tem nada a ver? Inclusive, eu recebi uma nota do Ministério Público, eu fiz questão de publicar, o Ministério Público mandou dizendo que não existe nenhuma ação com relação à prefeitura. O problema é que a sede da empresa estava em Paudalho, só isso. Como você vê? Na verdade, essa empresa é uma filial aí de uma empresa que eu não sei onde é. De Goiás, se não me engano, né, Aldair? Em Goiás, né? Ela abriu aqui uma filial, se eu não me engano, no mês de abril, tá? E apesar do nome da empresa ser de distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos, mas ela tem uma subfunção que é de gêneros alimentícios. E essa empresa estava participando de uma licitação, abriu um filial aqui, em Guadalajara, mais exatamente, e a Vigilância Sanitária concedeu o alvará de funcionamento para gêneros alimentícios, para distribuição de gênero alimentício. Para nossa surpresa, essa empresa está envolvida aí num processo de uma licitação e estão dizendo que a empresa não tem capacidade técnica de ofertar, né, 200 mil cestas básicas ao governo de Pernambuco. Não tem nada a ver com a Secretaria de Saúde, nem muito menos com a Prefeitura de Paudalho. Né? Agora, todo mundo sabe que para se ter uma licença sanitária tem que ter de acordo com a Vigilância Sanitária. Nós temos um veterinário antigo, que é o coordenador da Vigilância Sanitária, que é efetivo, inclusive, em Paudalho, que concedeu a inspeção, realizou a inspeção sanitária e concedeu o alvará de funcionamento para gênero alimentício. Não tem nada a ver com a Secretaria de Saúde, não tem nada a ver com a Prefeitura de Paudalho. Isso aí é fake news. Fake news. Lani diz que toda a família dela está lá em Ribeiro do Mel orando por você, rezando por você. Obrigado, Lani. Um abraço no coração. Um beijo. Né? Aldair, se despeça do homem para ele descansar. Então, doutor Flávio vai terminar da minha aqui, doutora Flávia. Doutor Orlando, mais uma vez, muito mas obrigado. Pode fazer uma perguntinha só, Aldair. Então tá bom. Eu sei que o senhor disse que não é o momento de falar de política, mas aí eu tenho que catucar, né? O senhor sabe que o jornalista é atrevido, quer sempre saber algumas coisas. Então, veja só, a gente ouviu muito com relação às oposições. Limoeiro hoje tem vários grupos de oposição. Então, se falava de uma frente ampla de oposição para enfrentar a atual gestão. Então, o senhor, eu sei que o senhor não vai poder falar tudo, mas o que o senhor puder falar dessa frente ampla, né? Vimos que um pré-candidato desistiu, aderiu ao seu projeto, o senhor hoje está pré-candidato do Podemos, e aí, o que é que o senhor pode falar para a gente? Ainda há essa conversa para formar essa frente ampla com outros pré-candidatos que, de certa forma, são do nicho político do senhor, são de uma oposição ligada ao grupo de Ricardo Teobaldo. Então, há ainda essa conversa, existe, o que é que o senhor pode adiantar para a gente? Ou não? O senhor já foi definido? Respeitando a sua pergunta, mas não sendo indelicado, eu preferia não falar de política agora, nesse momento. Mas nós estamos nos preparando para fazer isso, né? Para iniciar todo o processo da conclusão, todo o processo de articulação. Nós fizemos o dever de casa, nós preparamos 4 ou 5 partidos, né? Nós deixamos os partidos totalmente organizados, nós temos o Podemos, nós temos o DEM, nós temos o PSDB, nós temos o Republicano, 4 ou 5 partidos que estão caminhando na nossa direção, na direção de uma oposição real, legítima. Nosso grupo político é o grupo que realmente faz oposição
a essa atual gestão do prefeito atual, tá? E, lógico, estamos de braços abertos, como estivemos para receber o companheiro Zé Nilton, como estivemos para receber o nosso presidente da Câmara, Juarez Convales, como estivemos para receber tantos companheiros que vieram somar Novinho, Pau da Capoeira, né, Pau da Capoeira, e tantos outros que estão no nosso campo, que estão unindo esforços, né, para que a gente faça uma campanha para cima, ética, né, uma campanha de proposição, uma campanha discutindo os interesses de Limoeiro em todas as suas áreas. Nós não estamos preocupados com as multicandidaturas. Pelo contrário, todo mundo é legítimo, todo mundo querer ser candidato. Eu acho que quem é brasileiro tem título de eleitor, tem domicílio eleitoral, pode ser votado e pode votar, não é verdade? E aí a gente respeita as posições de quem não quiseram ainda, né, congregar esforços numa questão de uma possível coligação para virar a página da incompetência. A verdade é essa. Quem não quis fazer, é um direito que assiste. Mas nós fizemos o possível e abrimos os braços, inclusive o leque de apoios, né, e de alianças, de possibilidades para que a gente possa, de uma vez por todas, retomar, né, o desenvolvimento de Limoeiro, retomar a seriedade no tangente à coisa pública, no trato com a coisa pública. Nós não queremos dizer não estou dizendo aqui que não há seriedade, eu estou dizendo que nós vamos ter seriedade. Nós trabalhamos com seriedade. Nós temos eu diria que nós temos uma história pregressa que nos credencia a dizer de forma tranquila que desde a época que eu era apenas vereador de Limoeiro, né, quando fui vice-prefeito depois, né, e que fizemos uma grande ação voltada para todas as camadas da nossa sociedade. Eu tenho uma história ligada ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais que nos credencia como um homem que tem preocupação com as camadas, né, vulneráveis da nossa população, com a humildade, com toda humildade. A gente trabalha no SUS, trabalha com gente, com pessoas. Então, não vai pegar a pecha de que Orlando é elitizado, que Orlando é milionário. Isso aí não vai pegar. Esse negócio não pega. Eu me considero um trabalhador da saúde. Ao longo da minha vida toda no sindicato, eu tinha 33 anos de serviço. No Estado, eu tenho 34, estou indo para 35, eu sou de 1986, eu sou mais antigo do que o SUS. Eu sou mais antigo que o SUS. É novinho. Então, quem trabalha com saúde, quem trabalha como nós trabalhamos no serviço público, não pode ser confundido com essa história de elite, tá? De classe média alta. Não, rapaz, eu estou muito tranquilo com relação a isso. O povo me conhece. Na zona rural, nos 4 cantos de Limoeiro, o povo conhece o Orlando Jorge, ou pela militância do sindicato, ou pela militância, né, do SUS, ou pela militância política do passado. Os jovens de 20 e poucos anos não lembram, mas os pais, os avós, a turma do passado, da época do governo Arraes, quando nós fizemos 2.220 pequenas propriedades rurais eletrificadas com a nossa ajuda, o povo lembra. O povo lembra da nossa ação. E aí são as pessoas que vão julgar, né, vão ter a oportunidade de ter várias opções, né, e ganham o melhor. Né? Para nós, o melhor para Limoeiro está aí. Na verdade, a gente tinha outra proposta, era a gente entrar mais, aprofundar mais, bater um papo maior, mas a gente vai respeitar essa sua condição. Vamos dar uma descansada agora, como diz a doutora Flávia aqui, vamos obedecer a doutora, as doutoras, né, que já tem mãe na porta batendo já, vamos embora, vamos parar. E ela só faltou puxar a orelha aqui, só faltou puxar a minha orelha aqui. A grande verdade é essa, a gente, até eu pretendia marcar essa, mas lá na frente, você, não, vamos fazer hoje, aí tudo bem. Né? Orlando, lá em casa, a última palavra é a minha, sim, senhora. Aqui também. Aqui também. Né? Aldair, primeiro eu quero lhe agradecer, Aldair, mais uma vez. Como disse o meu amigo Zé Dinena, você enriquece muito esse trabalho da gente aqui. Né? Você contribui muito e vai contribuir ainda mais, né? Pela sua experiência, pela sua. Muito obrigado. Boa noite, Aldair. Se despeça do doutor.
Daí congelou. Congelou. Orlando, fica aí para você o espaço para se despedir, Orlando. Das pessoas que... Quero agradecer. Por sinal, muitas palavras de carinho aqui. Quero agradecer a você, a Folha de Limoeiro, o companheiro Odaí, que é um jovem, idealista, gosta também do SUS, milita no SUS. Quero dizer ao povo de Limoeiro que nós estamos nos recuperando, nos restabelecendo. Todo mundo viu que a gente tossiu bastante, porque puxa, né, pela questão respiratória. Essa é uma doença gravíssima que compromete todo o aparelho respiratório das pessoas. E é preciso realmente repouso e a quarentena para que a gente não saia por aí infectando as pessoas, não é verdade? Ter um pensamento positivo, um pensamento de crer em Deus, tá? Que a gente vai sair dessa crise gravíssima, que a gente vai superar essa doença, que a gente vai também recuperar a nossa economia, o nosso comércio, a nossa indústria, que o Brasil vai se restabelecer, que os municípios, né, precisam estar realmente cada vez mais sintonizados, né? O empresariado, os trabalhadores, todo mundo precisa se ajudar para a gente soerguer a nossa terra, né? As nossas cidades, os nossos estados e o nosso Brasil. Só com muita união, com muito pé no chão, com muito discernimento, tá certo? É que a gente vai conseguir isso. Eu sei que tem muita gente passando dificuldades. A gente quero concluir agradecendo a todos vocês pela audiência. Orlando, deixa eu baixar aqui, rapaz. Deixa eu baixar aqui. Eita, cadê Orlando aqui? Orlando, primeiro vai descansar, velho. Vai te preparar porque a caminhada pela aí para frente ela é longa, né? Você tem muito o que fazer ainda pelo SUS, pelas pessoas que precisam do SUS. Muitas pessoas falaram algumas bobagens aí com relação à casa de saúde, mas só sabem a luta, por que você foi atrás, é porque pensa nas pessoas, só sabe quem, infelizmente, precisa daquele espaço, né? Porque que nós não tínhamos, né? Hoje temos, graças a Deus. O governo hoje dá um anúncio de que não existe fila mais nas UTIs, né? Graças a essas aberturas que houveram, que é uma luta também do COSEMES lá atrás, né? Agradecer a você ter disponibilizado seu tempo, né? Apesar de enfermo, mas para que desse uma resposta ao limoeirense e como está Orlando, muita gente estava preocupado, uma minoria, talvez não, mas a maioria preocupado com a saúde de Orlando Jorge. Um abraço, meu querido, boa noite, Deus te abençoe. Um abraço, Jair, um beijo no coração de todo mundo aí, em Limoeiro, e logo estaremos de volta. Um beijo no coração.